Treino de tropas que envolve beber sangue de cobra pode causar nova pandemia, alerta PETA. Cobra Gold é o nome do maior exercício militar de caráter multinacional da Ásia. Exercícios de treinamento militar em que soldados bebem sangue de cobra e comem animais vivos podem desencadear uma nova pandemia, alerta a organização Pessoas para o Tratamento Ético dos Animais, PETA, na sigla em inglês. O uso de animais vivos durante o Cobra Gold representa um risco de propagação de doenças zoonóticas semelhantes à Covid-19, colocando em risco as tropas e o público em geral, explica a organização, lembrando que 75% das doenças infecciosas emergentes que afetam pessoas começaram como doenças em animais. Cobra Gold é como é chamado o maior exercício militar de caráter multinacional da Ásia, que ocorre na Tailândia todos os anos, e leva soldados a desafiarem seus limites com inusitadas provas de sobrevivência, comendo animais selvagens. Os exercícios incluem um curso de sobrevivência, onde instrutores ensinam os soldados a se alimentar em condições extremas, extraindo veneno de escorpiões e tarântulas para consumi-los e até mesmo pegando cobras para beber o sangue. A PETA enviou uma carta ao secretário da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, solicitando que exija que os organizadores dessas práticas substituam permanentemente o uso de animais vivos por outros métodos mais eficazes e éticos. Além de condenar os massacres ritualísticos e bárbaros, a organização também destaca que a prática contribui para a extinção de espécies. O massacre brutal de animais durante este exercício anual não só põe em perigo a saúde pública e espécies vulneráveis à extinção, incluindo a cobra real, mas também desonra nossas tropas, afirma Julia Baines, diretora de política científica da PETA. O governo britânico afirma que nenhuma tropa britânica participa do treinamento de campo do Cobra Gold, onde ocorrem as provas relatadas pela PETA. O Ministério da Defesa britânico garantiu que apenas um pequeno número de militares participou dos exercícios Cobra Gold e que nenhum soldado esteve envolvido no consumo de animais selvagens, relata o jornal Independent. Com agência Sputnik Brasil. Polícia apura fura-fila de vacinação contra Covid-19 em Niterói. O fato ocorreu no Hospital Estadual Azevedo Lima. A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou hoje, 22, uma operação para apurar fura-fila na vacinação contra a Covid-19 no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A denúncia apresentada pelo Conselho Regional de Enfermagem, Corém/RJ, diz que dois jovens, um rapaz de 16 anos e uma de 20 anos, filhos de uma coordenadora do hospital e enteados do diretor técnico da unidade teriam sido vacinados sem pertencerem a grupos prioritários para a imunização. Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, DCCLD, cumpriram mandados de busca e apreensão na unidade, que é administrada pela organização social, os Institutos Sócrates Guanais, para apreender documentos que comprovem a denúncia. O titular da DCCLD, delegado Thales Nogueira, disse à Agência Brasil, que após o recebimento da denúncia, na sexta-feira, 20, houve uma diligência no hospital e os policiais recolheram planilhas de pessoas vacinadas na unidade. Em uma avaliação feita pela delegacia durante o fim de semana foram constatadas rasuras nas listagens, o que provocou suspeita nos investigadores.
Hoje, durante a operação, foram recolhidas mais planilhas de vacinação e listas com os nomes de profissionais que trabalham no hospital e de estagiários. Os nomes dos jovens na listagem estavam identificados, um como estagiário de medicina e outro como acadêmico de medicina. Segundo o delegado, os comprovantes de vacinação dos dois foram encontrados nas buscas que os policiais fizeram nas casas da família, uma no bairro de Icaraí e outra em Itaipu, também em Niterói, onde estavam os enteados do diretor, um em cada casa. Os jovens foram vacinados. A caderneta comprova que houve a primeira dose, afirmou. O delegado revelou que a partir de amanhã, a delegacia começará a ouvir a coordenadora, que é mãe dos jovens, que também prestarão depoimento na companhia de responsáveis, além de funcionários do hospital. O padrasto não será ouvido por enquanto. Ele será ouvido no final, contou, acrescentando que antes do depoimento do diretor técnico será feito o cruzamento de dados com de empregados e de cargos que ocupam, incluindo acadêmicos, estagiários e residentes do hospital, com os nomes das pessoas vacinadas. Para saber se realmente são funcionários, quem são os estagiários, e ao final o diretor vai ser ouvido para verificar se ele tem algum envolvimento, disse, não descartando a possibilidade de ter outros casos como este dos jovens na unidade. SES. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, do Rio de Janeiro informou que está colaborando com as investigações da Polícia Civil para que todos os fatos sejam apurados de forma rigorosa e transparente. De acordo com a Secretaria, apesar de considerar uma ação isolada, está sendo feito um reforço nos procedimentos adequados. A SES não compactua com atitudes como esta e, embora seja uma ação isolada, está reforçando entre suas equipes o irrestrito cumprimento de notas técnicas já publicadas pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, SVS, diz a nota. Rio Caderno. Niterói. Polícia apura fura-fila de vacinação contra Covid-19 em Niterói. O fato ocorreu no Hospital Estadual Azevedo Lima. Foto, divulgação Hospital Azevedo Lima. Credit, foto, divulgação por Jornal do Brasil, publicado 22, FEB, 20211302. A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou hoje, 22, uma operação para apurar fura-fila na vacinação contra a Covid-19 no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A denúncia apresentada pelo Conselho Regional de Enfermagem, Corém/RJ, diz que dois jovens, um rapaz de 16 anos e uma de 20 anos, filhos de uma coordenadora do hospital e enteados do diretor técnico da unidade, teriam sido vacinados sem pertencerem a grupos prioritários para a imunização. Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, DCCLD, cumpriram mandados de busca e apreensão na unidade, que é administrada pela organização social, os Institutos Sócrates Guanais, para apreender documentos que comprovem a denúncia. O titular da DCCLD, delegado Thales Nogueira, disse à Agência Brasil, que após o recebimento da denúncia, na sexta-feira, 20, houve uma diligência no hospital e os policiais recolheram planilhas de pessoas vacinadas na unidade. Em uma avaliação feita pela delegacia durante o fim de semana, foram constatadas rasuras nas listagens, o que provocou suspeita nos investigadores. Mais sobre o assunto, 22 de fevereiro de 21, a ONG usa Bolsonaro nu para campanha contra desinformação. 21 de fevereiro de 21, a Acre tem 130 mil atingidos por enchentes, além de crises de Covid-19,
Dengue e Migração 22 de fevereiro de 21 Corinthians e Vasco empatam e Cariocas estão praticamente rebaixados hoje. Durante a operação foram recolhidas mais planilhas de vacinação e listas com os nomes de profissionais que trabalham no hospital e de estagiários. Os nomes dos jovens na listagem estavam identificados, um como estagiário de medicina e outro como acadêmico de medicina. Segundo o delegado, os comprovantes de vacinação dos dois foram encontrados nas buscas que os policiais fizeram nas casas da família, uma no bairro de Icaraí e outra em Itaipu, também em Niterói, onde estavam os enteados do diretor, um em cada casa. Os jovens foram vacinados. A caderneta comprova que houve a primeira dose, afirmou. O delegado revelou que a partir de amanhã, a delegacia começará a ouvir a coordenadora que é mãe dos jovens, que também prestarão depoimento na companhia de responsáveis, além de funcionários do hospital. O padrasto não será ouvido por enquanto. Ele será ouvido no final, contou, acrescentando que antes do depoimento do diretor técnico será feito o cruzamento de dados com de empregados e de cargos que ocupam, incluindo acadêmicos, estagiários e residentes do hospital com os nomes das pessoas vacinadas. Para saber se realmente são funcionários, quem são os estagiários e ao final o diretor vai ser ouvido para verificar se ele tem algum envolvimento, disse, não descartando a possibilidade de ter outros casos como este dos jovens na unidade. SES A Secretaria de Estado de Saúde, SES, do Rio de Janeiro informou que está colaborando com as investigações da Polícia Civil para que todos os fatos sejam apurados de forma rigorosa e transparente. De acordo com a Secretaria, apesar de considerar uma ação isolada, está sendo feito um reforço nos procedimentos adequados. A SES não compactua com atitudes como esta e, embora seja uma ação isolada, está reforçando entre suas equipes o irrestrito cumprimento de notas técnicas já publicadas pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, SVS, diz a nota. The Daily Poster juíza nega à Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo prioridade para vacinação. The Daily Poster nova cepa da Covid-19, possivelmente mais contagiosa, é descoberta na Noruega. The Daily Poster MPRJ instaura inquérito civil para apurar simulação de vacinação em idoso em Niterói. De acordo com a SES, o diretor técnico e a coordenadora de deshospitalização do Hospital Estadual Azevedo Lima são funcionários da organização social Instituto Sócrates Guanais, ISG. Eles foram afastados de suas atividades para ampla investigação interna da denúncia, indicou. A secretaria reforça que preza pela transparência e correção nas ações de saúde pública. Todas as irregularidades apuradas serão encaminhadas à Polícia Civil e aos órgãos de controle, concluiu na nota. Nota do Instituto Sócrates Guanais. Também em nota, o Instituto Sócrates Guanais, ISG, informou que atualmente é gestor de 9 unidades assistenciais no Brasil, em Goiás, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Todas as unidades receberam doses da vacina para a imunização dos colaboradores, seguindo à risca as determinações do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais. O ISG acrescentou que foi surpreendido pelas denúncias referentes ao Hospital Estadual Azevedo Lima relativas à iniciativa isolada de um dos diretores desta unidade. O diretor envolvido no caso já foi afastado para ampla investigação interna da denúncia nos termos do Código de Conduta Ética e Política de Conformidade do ISG.
A entidade não compactua e não admite nenhum desvio de conduta de seus colaboradores e todas as medidas serão tomadas para a apuração dos fatos e punição dos envolvidos, garantiu aos. O Instituto está à disposição de todos os órgãos competentes para qualquer esclarecimento necessário. O ISG é uma organização não governamental, com 21 anos de existência, sempre promovendo saúde digna, eficiente e transparente na missão de cuidar e salvar vidas, completou, com a Agência Brasil. Corregedoria investiga Deltan e subprocuradora por abusos da Lava Jato relatados por Walter Delgatti à TV 247. A Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos solicitou ao hacker que envie informações sobre supostos vazamentos da PGR que Luísa Frischeisen teria feito a Deltan Dallagnol, informa Joaquim de Carvalho. Corregedoria do Ministério Público Federal decidiu investigar o procurador Deltan Dallagnol e a subprocuradora Luísa Cristina Fonseca Frischeisen por conta de uma revelação feita pelo hacker Walter Delgatti Neto na entrevista exclusiva que deu na última terça-feira, 16/02, à TV 247. Um ofício enviado ao hacker solicita esclarecimentos a respeito da afirmação de que troca de mensagens da Lava Jato acessadas por ele dá conta de que a subprocuradora era uma espécie informante de Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. Eles tinham contato com aquela Luísa Frischeisen, que era subprocuradora. Ela conseguia o que estava acontecendo lá e vazava para eles. Os processos disciplinares na área deles, ela enviava antes de chegar por meio oficial, afirmou Walter com base nas mensagens que leu. A subprocuradora Eliseta Maria de Paiva Ramos, titular da Corregedoria, pede a disponibilização de eventuais documentos comprobatórios sobre imputações feitas a membros do MPF, em relação às suas condutas funcionais e visando a apurar possíveis irregularidades disciplinares, também quanto ao Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol e à Subprocuradora-Geral da República Luísa Cristina Fonseca Frischeisen. O advogado de Delgatti entrou em contato com o Ministério Público Federal e sugeriu que a Corregedoria requisite os arquivos que foram apreendidos na Operação Spoofing, a mesma que levou à prisão do hacker, que hoje cumpre medidas cautelares, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. A iniciativa da Corregedoria do MPF de investigar os relatados abusos da Lava Jato mostra a importância da entrevista de Delgatti e também reforça o entendimento de juristas quanto à licitude das provas contidas nas conversas acessadas por ele. A prova é lícita sim para punir o juiz e os procuradores, afirmou o criminalista Fernando Augusto Fernandes em entrevista a Leonardo Atush, editor do Brasil 247. A questão da prova ilícita, que se chama depois from the forbidden tree, o veneno da árvore proibida, foi feita para proteger o cidadão contra o Estado. Num ataque do Estado ao cidadão, o Estado é punido em razão da ilicitude, explicou. Fernando Fernandes citou o voto de Celso de Mello, que foi decano do STF até o fim do ano passado. Fundamentando a decisão, ele disse que a ilicitude da prova constitucional é uma punição ao Estado pela ilicitude, destacou. Não é o que ocorreu no caso em que Delgatti invadiu os arquivos nas nuvens de um procurador da República, no caso Deltan Dallagnol, a partir do celular funcional deste. Fernandes compara o ato a alguém que invadiu um domicílio utilizado por agentes do Estado para tortura e fotografou a cena, que depois foi divulgada em jornais. Esta prova é ilícita. Não, opinou.
Mensagens já divulgadas dão conta de que a Lava Jato agiu para emparedar ministros dos tribunais superiores, como Gilmar Mendes, do STF, e Marcelo Ribeiro Dantas, do STJ. O advogado também comparou a ação de Delgatti ao de Cyberpunks, movimento político internacional que tem no fundador do Wikileaks, Julian Assange, seu principal exemplo. No caso brasileiro, Fernando Fernandes diz que foi muito mais que um simples hackeamento. Essa material já está mudando na história do país, concluiu. País Justiça Corregedoria investiga Deltan e subprocuradora por abusos da Lava Jato relatados por Walter Delgatti à TV 247. A Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos solicitou ao hacker que envie informações sobre supostos vazamentos da PGR que Luísa Frischeisen teria feito a Deltan Dallagnol, informa Joaquim de Carvalho. Foto Reuters / Rodolfo Burer Procurador Deltan Dallagnol Credit, foto, Reuters / Rodolfo Burer por Joaquim de Carvalho, Brasil 247 publicado 22, Feb. 2021-1002A. Corregedoria do Ministério Público Federal decidiu investigar o procurador Deltan Dallagnol e a subprocuradora Luísa Cristina Fonseca Frischeisen por conta de uma revelação feita pelo hacker Walter Delgatti Neto na entrevista exclusiva que deu na última terça-feira, 16/02, à TV 247. Um ofício enviado ao hacker solicita esclarecimentos a respeito da afirmação de que troca de mensagens da Lava Jato acessadas por ele dá conta de que a subprocuradora era uma espécie informante de Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. Mais sobre o assunto, 22 de fevereiro de 21. Comissão de Valores Mobiliários vai investigar troca de presidente da Petrobras. 12 de fevereiro de 21. Em mensagens hackeadas, Deltan Dallagnol disse que Dona Marisa poderia escolher colônia penal para passar a velhice. 3 de fevereiro de 21. Força-tarefa da Lava Jato no Paraná é extinta após quase 6 anos. Eles tinham contato com aquela Luísa Frischeisen, que era subprocuradora. Ela conseguia o que estava acontecendo lá e vazava para eles. Os processos disciplinares na área deles, ela enviava antes de chegar por meio oficial, afirmou Walter com base nas mensagens que leu. A subprocuradora Eliseta Maria de Paiva Ramos, titular da Corregedoria, pede a disponibilização de eventuais documentos comprobatórios sobre imputações feitas a membros do MPF, em relação às suas condutas funcionais e visando a apurar possíveis irregularidades disciplinares. Também quanto ao Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol e à Subprocuradora-Geral da República Luísa Cristina Fonseca Frischeisen. O advogado de Delgatti entrou em contato com o Ministério Público Federal e sugeriu que a Corregedoria requisite os arquivos que foram apreendidos na Operação Spoofing, a mesma que levou à prisão do hacker, que hoje cumpre medidas cautelares, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. A iniciativa da Corregedoria do MPF de investigar os relatados abusos da Lava Jato mostra a importância da entrevista de Delgatti e também reforça o entendimento de juristas quanto à licitude das provas contidas nas conversas acessadas por ele. The Daily Poster Lula coloca seu nome para 2022. The Daily Poster Ministros cobram presidente do STJ a abrir inquérito sobre mensagens da Lava Jato. The Daily Poster Polícia investiga desvio de dose na vacinação de idosos. A prova é lícita sim para punir o juiz e os procuradores, afirmou o criminalista Fernando Augusto Fernandes em entrevista a Leonardo Atush, editor do Brasil 247. A questão da prova ilícita, que se chama The Poison from the Forbidden Tree, o veneno da árvore proibida,
foi feita para proteger o cidadão contra o Estado. Num ataque do Estado ao cidadão, o Estado é punido em razão da ilicitude, explicou. Fernando Fernandes citou o voto de Celso de Mello, que foi decano do STF até o fim do ano passado. Fundamentando a decisão, ele disse que a ilicitude da prova constitucional é uma punição ao Estado pela ilicitude, destacou. Não é o que ocorreu no caso em que Delgatti invadiu os arquivos nas nuvens de um procurador da República, no caso Deltan Dallagnol, a partir do celular funcional deste. Fernandes compara o ato a alguém que invadiu um domicílio utilizado por agentes do Estado para tortura e fotografou a cena, que depois foi divulgada em jornais. Esta prova é ilícita. Não, opinou. Mensagens já divulgadas dão conta de que a Lava Jato agiu para emparedar ministros dos tribunais superiores, como Gilmar Mendes, do STF, e Marcelo Ribeiro Dantas, do STJ. O advogado também comparou a ação de Delgatti ao de Cyberpunks, movimento político internacional que tem no fundador do Wikileaks, Julian Assange, seu principal exemplo. No caso brasileiro, Fernando Fernandes diz que foi muito mais que um simples hackeamento. Essa material já está mudando na história do país, concluiu. Walter Delgatti Neto, em um dos trechos impactantes da entrevista, disse que tem consciência do papel político que teve como cidadão. Eu vou ser bem sincero, eu não me arrependo de nada. Eu me sinto orgulhoso de mim por ter feito isso. Eu sei que, de certa forma, eu contribuí e vou contribuir muito com o país como um todo. Eu consegui provar o que aconteceu comigo. E eu sei que o que aconteceu comigo vai ajudar muitas pessoas, inclusive a quem estava preso de forma injusta, Lula, e, mesmo com tudo que está acontecendo, a sensação que eu tive, quando eu consegui fazer isso, é algo inexplicável, é algo que eu tive comigo. Olha, eu consegui, eu sou alguém. Essa sensação é algo que me ajuda a ter forças de continuar assim, e não me arrepender. Olhar para trás e entender que eu faria tudo de novo, disse. Delgatti contou que chegou até a Lava Jato motivado primeiramente para demonstrar que o Ministério Público falha, e muito. Ele relatou ter sido perseguido por um delegado e por um promotor de sua cidade, Araraquara, numa investigação em que foi acusado de tráfico de drogas depois que foram apreendidos remédios de uso controlado em sua casa. Os remédios tinham sido prescritos por médicos, para controle de sua ansiedade, e vendidos por farmacêutico. Depois de passar 6 meses preso, foi inocentado dessa acusação e acabou condenado a 2 anos de detenção em regime semiaberto por outro crime, o de ter feito, aos 19 anos de idade, uma carteirinha de estudante da USP. País Justiça Corregedoria investiga Deltan e subprocuradora por abusos da Lava Jato relatados por Walter Delgatti à TV 247. A Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos solicitou ao hacker que envie informações sobre supostos vazamentos da PGR que Luísa Frischeisen teria feito a Deltan Dallagnol, informa Joaquim de Carvalho. Foto Reuters Rodolfo Burer Procurador Deltan Dallagnol Credit, foto, Reuters Rodolfo Burer por Joaquim de Carvalho, Brasil 247 publicado 22, Feb, 2021-1002A. Corregedoria do Ministério Público Federal decidiu investigar o procurador Deltan Dallagnol e a subprocuradora Luísa Cristina Fonseca Frischeisen por conta de uma revelação feita pelo hacker Walter Delgatti Neto na entrevista exclusiva que deu na última terça-feira, 16/02,
ATV 247. Um ofício enviado ao hacker solicita esclarecimentos a respeito da afirmação de que troca de mensagens da Lava Jato acessadas por ele dá conta de que a subprocuradora era uma espécie informante de Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. Mais sobre o assunto, 22 de fevereiro de 21 Comissão de Valores Mobiliários vai investigar troca de presidente da Petrobras. 12 de fevereiro de 21 Em mensagens hackeadas, Deltan Dallagnol disse que Dona Marisa poderia escolher colônia penal para passar a velhice. 3 de fevereiro de 21 Força-tarefa da Lava Jato no Paraná é extinta após quase 6 anos. Eles tinham contato com aquela Luísa Frischeisen, que era subprocuradora. Ela conseguia o que estava acontecendo lá e vazava para eles. Os processos disciplinares na área deles, ela enviava antes de chegar por meio oficial, afirmou Walter com base nas mensagens que leu. A subprocuradora Eliseta Maria de Paiva Ramos, titular da Corregedoria, pede a disponibilização de eventuais documentos comprobatórios sobre imputações feitas a membros do MPF, em relação às suas condutas funcionais e visando a apurar possíveis irregularidades disciplinares. Também quanto ao Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol e à Subprocuradora-Geral da República Luísa Cristina Fonseca Frischeisen. O advogado de Delgatti entrou em contato com o Ministério Público Federal e sugeriu que a Corregedoria requisite os arquivos que foram apreendidos na Operação Spoofing, a mesma que levou à prisão do hacker, que hoje cumpre medidas cautelares, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. A iniciativa da Corregedoria do MPF de investigar os relatados abusos da Lava Jato mostra a importância da entrevista de Delgatti e também reforça o entendimento de juristas quanto à licitude das provas contidas nas conversas acessadas por ele. The Daily Poster Lula coloca seu nome para 2022. The Daily Poster Ministros cobram presidente do STJ a abrir inquérito sobre mensagens da Lava Jato. The Daily Poster Polícia investiga desvio de dose na vacinação de idosos. A prova é lícita sim para punir o juiz e os procuradores, afirmou o criminalista Fernando Augusto Fernandes em entrevista a Leonardo Atush, editor do Brasil 247. A questão da prova ilícita, que se chama depois from the Forbidden Tree, o veneno da árvore proibida, foi feita para proteger o cidadão contra o Estado. Num ataque do Estado ao cidadão, o Estado é punido em razão da ilicitude, explicou. Fernando Fernandes citou o voto de Celso de Mello, que foi decano do STF até o fim do ano passado. Fundamentando a decisão, ele disse que a ilicitude da prova constitucional é uma punição ao Estado pela ilicitude, destacou. Não é o que ocorreu no caso em que Delgatti invadiu os arquivos nas nuvens de um procurador da República, no caso Deltan Dallagnol, a partir do celular funcional deste. Fernandes compara o ato a alguém que invadiu um domicílio utilizado por agentes do Estado para tortura e fotografou a cena, que depois foi divulgada em jornais. Esta prova é ilícita. Não, opinou. Mensagens já divulgadas dão conta de que a Lava Jato agiu para emparedar ministros dos tribunais superiores, como Gilmar Mendes, do STF, e Marcelo Ribeiro Dantas, do STJ. O advogado também comparou a ação de Delgatti ao de Cyberpunks, movimento político internacional que tem no fundador do Wikileaks, Julian Assange, seu principal exemplo. No caso brasileiro, Fernando Fernandes diz que foi muito mais que um simples hackeamento. Essa material já está mudando na história do país, concluiu. Walter Delgatti Neto,
em um dos trechos impactantes da entrevista, disse que tem consciência do papel político que teve como cidadão. Eu vou ser bem sincero, eu não me arrependo de nada. Eu me sinto orgulhoso de mim por ter feito isso. Eu sei que, de certa forma, eu contribuí e vou contribuir muito com o país como um todo. Eu consegui provar o que aconteceu comigo. E eu sei que o que aconteceu comigo vai ajudar muitas pessoas, inclusive a quem estava preso de forma injusta, Lula, e, mesmo com tudo que está acontecendo, a sensação que eu tive, quando eu consegui fazer isso, é algo inexplicável, é algo que eu tive comigo. Olha, eu consegui, eu sou alguém. Essa sensação é algo que me ajuda a ter forças de continuar assim, e não me arrepender. Olhar para trás e entender que eu faria tudo de novo, disse. Delgatti contou que chegou até a Lava Jato motivado primeiramente para demonstrar que o Ministério Público falha, e muito. Ele relatou ter sido perseguido por um delegado e por um promotor de sua cidade, Araraquara, numa investigação em que foi acusado de tráfico de drogas depois que foram apreendidos remédios de uso controlado em sua casa. Os remédios tinham sido prescritos por médicos, para controle de sua ansiedade, e vendidos por farmacêutico. Depois de passar 6 meses preso, foi inocentado dessa acusação e acabou condenado a 2 anos de detenção em regime semiaberto por outro crime, o de ter feito, aos 19 anos de idade, uma carteirinha de estudante da USP. Eu acredito que o juiz tenha dado essa pena para ser algo equiparado a quanto fiquei preso e evitar eventual indenização ou algo do tipo. Em uma audiência desse processo, em 2017, Delgatti viu que o promotor usava o Telegram e começou a estudar um jeito de acessar a conta para tentar provar que era vítima de perseguição. Eu tentei todos os métodos, porque eu não sou formado em TI, eu não fiz curso, nada, mas eu sempre gostei. Eu sempre brinquei em computador, jogos, inclusive desde os 12, 11 anos de idade, eu trabalhei em Lan House, fazendo manutenção de computador com 12 anos de idade, então, eu tenho esse conhecimento. Sem estudo, mas eu sempre gostei de fuçar, sabe? Eu fiquei tentando. E tinha comigo que eu precisava daquilo, eu precisava provar que eles estavam errados, que esse grupo armou isso comigo, e eu tentei incansavelmente até que, um dia, eu consegui. Eu consegui um método mais simples do que eu estava tentando, e tive acesso à conta dele. Um marco na minha vida. Assim que eu tive acesso, eu senti que agora sim eu vou conseguir provar isso, comentou. Não encontrou nada sobre ele especificamente, mas descobriu outras irregularidades, em conversas desse promotor com colegas do Ministério Público. Começou a acessar os contatos de outros promotores até que chegou a Kim Kataguiri e, acessando contas a partir da agenda desse deputado, começou a descobrir os segredos da política. País Justiça Corregedoria investiga Deltan e subprocuradora por abusos da Lava Jato relatados por Walter Delgatti à TV 247. A Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos solicitou ao hacker que envie informações sobre supostos vazamentos da PGR que Luísa Frischeisen teria feito a Deltan Dallagnol, informa Joaquim de Carvalho. Foto Reuters / Rodolfo Burer Procurador Deltan Dallagnol Credit, foto, Reuters / Rodolfo Burer por Joaquim de Carvalho, Brasil 247 publicado 22, Feb, 2021-10/02 a.
Corregedoria do Ministério Público Federal decidiu investigar o procurador Deltan Dallagnol e a subprocuradora Luísa Cristina Fonseca Frischeisen por conta de uma revelação feita pelo hacker Walter Delgatti Neto na entrevista exclusiva que deu na última terça-feira, 16/02, à TV 247. Um ofício enviado ao hacker solicita esclarecimentos a respeito da afirmação de que troca de mensagens da Lava Jato acessadas por ele dá conta de que a subprocuradora era uma espécie informante de Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. Mais sobre o assunto, 22 de fevereiro de 21 Comissão de Valores Mobiliários vai investigar troca de presidente da Petrobras. 12 de fevereiro de 21 Em mensagens hackeadas, Deltan Dallagnol disse que Dona Marisa poderia escolher colônia penal para passar a velhice. 3 de fevereiro de 21 Força-tarefa da Lava Jato no Paraná é extinta após quase 6 anos. Eles tinham contato com aquela Luísa Frischeisen, que era subprocuradora. Ela conseguia o que estava acontecendo lá e vazava para eles. Os processos disciplinares na área deles, ela enviava antes de chegar por meio oficial, afirmou Walter com base nas mensagens que leu. A subprocuradora Eliseta Maria de Paiva Ramos, titular da Corregedoria, pede a disponibilização de eventuais documentos comprobatórios sobre imputações feitas a membros do MPF, em relação às suas condutas funcionais e visando a apurar possíveis irregularidades disciplinares. Também quanto ao Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol e à Subprocuradora-Geral da República Luísa Cristina Fonseca Frischeisen. O advogado de Delgatti entrou em contato com o Ministério Público Federal e sugeriu que a Corregedoria requisite os arquivos que foram apreendidos na Operação Spoofing, a mesma que levou à prisão do hacker, que hoje cumpre medidas cautelares, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. A iniciativa da Corregedoria do MPF de investigar os relatados abusos da Lava Jato mostra a importância da entrevista de Delgatti e também reforça o entendimento de juristas quanto à licitude das provas contidas nas conversas acessadas por ele. The Daily Poster Lula coloca seu nome para 2022. The Daily Poster Ministros cobram presidente do STJ a abrir inquérito sobre mensagens da Lava Jato. The Daily Poster Polícia investiga desvio de dose na vacinação de idosos. A prova é lícita sim para punir o juiz e os procuradores, afirmou o criminalista Fernando Augusto Fernandes em entrevista a Leonardo Atush, editor do Brasil 247. A questão da prova ilícita, que se chama depois from the Forbidden Tree, o veneno da árvore proibida, foi feita para proteger o cidadão contra o Estado. Num ataque do Estado ao cidadão, o Estado é punido em razão da ilicitude, explicou. Fernando Fernandes citou o voto de Celso de Mello, que foi decano do STF até o fim do ano passado. Fundamentando a decisão, ele disse que a ilicitude da prova constitucional é uma punição ao Estado pela ilicitude, destacou. Não é o que ocorreu no caso em que Delgatti invadiu os arquivos. Nas nuvens de um procurador da República, no caso Deltan Dallagnol, a partir do celular funcional deste. Fernandes compara o ato a alguém que invadiu um domicílio utilizado por agentes do Estado para tortura e fotografou a cena, que depois foi divulgada em jornais. Esta prova é ilícita. Não, opinou. Mensagens já divulgadas dão conta de que a Lava Jato agiu para emparedar ministros dos tribunais superiores, como Gilmar Mendes, do STF, e Marcelo Ribeiro Dantas, do STJ. O advogado também comparou a ação de Delgatti ao de Cyberpunks,
movimento político internacional que tem no fundador do Wikileaks, Julian Assange, seu principal exemplo. No caso brasileiro, Fernando Fernandes diz que foi muito mais que um simples hackeamento. Essa material já está mudando na história do país, concluiu. Walter Delgatti Neto, em um dos trechos impactantes da entrevista, disse que tem consciência do papel político que teve como cidadão. Eu vou ser bem sincero, eu não me arrependo de nada. Eu me sinto orgulhoso de mim por ter feito isso. Eu sei que, de certa forma, eu contribuí e vou contribuir muito com o país como um todo. Eu consegui provar o que aconteceu comigo. E eu sei que o que aconteceu comigo vai ajudar muitas pessoas, inclusive a quem estava preso de forma injusta, Lula, e, mesmo com tudo que está acontecendo, a sensação que eu tive, quando eu consegui fazer isso, é algo inexplicável, é algo que eu tive comigo. Olha, eu consegui, eu sou alguém. Essa sensação é algo que me ajuda a ter forças de continuar assim, e não me arrepender. Olhar para trás e entender que eu faria tudo de novo, disse. Delgatti contou que chegou até a Lava Jato motivado primeiramente para demonstrar que o Ministério Público falha, e muito. Ele relatou ter sido perseguido por um delegado e por um promotor de sua cidade, Araraquara, numa investigação em que foi acusado de tráfico de drogas depois que foram apreendidos remédios de uso controlado em sua casa. Os remédios tinham sido prescritos por médicos, para controle de sua ansiedade, e vendidos por farmacêutico. Depois de passar 6 meses preso, foi inocentado dessa acusação e acabou condenado a 2 anos de detenção em regime semiaberto por outro crime, o de ter feito, aos 19 anos de idade, uma carteirinha de estudante da USP. Eu acredito que o juiz tenha dado essa pena para ser algo equiparado a quanto fiquei preso e evitar eventual indenização ou algo do tipo. Em uma audiência desse processo, em 2017, Delgatti viu que o promotor usava o Telegram e começou a estudar um jeito de acessar a conta para tentar provar que era vítima de perseguição. Eu tentei todos os métodos, porque eu não sou formado em TI, eu não fiz curso, nada, mas eu sempre gostei. Eu sempre brinquei em computador, jogos. Inclusive desde os 12, 11 anos de idade, eu trabalhei em Lan House, fazendo manutenção de computador com 12 anos de idade, então, eu tenho esse conhecimento. Sem estudo, mas eu sempre gostei de fuçar, sabe? Eu fiquei tentando. E tinha comigo que eu precisava daquilo, eu precisava provar que eles estavam errados, que esse grupo armou isso comigo, e eu tentei incansavelmente até que, um dia, eu consegui. Eu consegui um método mais simples do que eu estava tentando, e tive acesso à conta dele. Um marco na minha vida. Assim que eu tive acesso, eu senti que agora sim eu vou conseguir provar isso, comentou. Não encontrou nada sobre ele especificamente, mas descobriu outras irregularidades, em conversas desse promotor com colegas do Ministério Público. Começou a acessar os contatos de outros promotores até que chegou a Kim Kataguiri e, acessando contas a partir da agenda desse deputado, começou a descobrir os segredos da política. Eu lembro que havia uma conversa entre um deputado e outro, na qual ele falava assim: eu vou falar agora como líder do partido, e vou detonar você. Fique vendo. E ele foi lá e falou, e detonou, e voltou e na conversa eles davam risada. Eu acabei vendo que eu estava sendo enganado até por eles. De certa forma, eles brigavam em público.
E no Telegram eles conversavam normal, como se fossem amigos e fossem tomar cerveja. E tivessem zombando da cara do povo. Delgatti chegou à sala de tortura da Lava Jato depois que viu Deltan Dallagnol falar sobre o combate à corrupção, em uma palestra na universidade onde cursa Direito, a UNAERP, em Ribeirão Preto. Ele diz que se identificou com a imagem pública do coordenador da Força-Tarefa, pelo seu jeito de falar, que demonstra ansiedade, o aplaudiu no final e, ao chegar em casa, quis saber mais sobre ele. Viu que Joyce Assel mantinha em sua agenda o contato de Deltan Dallagnol e, na mesma hora, já noite, acessou a conta. E se surpreendeu ao ver que o coordenador da Força-Tarefa mantinha as mensagens relacionadas à Lava Jato desde 2014, quando começou a operação. Quando eu acessei a conta do Deltan, eu vi que o crime estava sendo cometido ali. E eu vi que ele tinha 5 anos de histórico de conversa. Tinha muita conversa. Eu fiquei atônito, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu li aquilo. Eu levei 2 dias para extrair as conversas, ou seja, o backup de conversa em vídeos demorou 2 dias, com internet rápida, recordou. Delgatti já estava na sala de tortura da Lava Jato, registrou tudo e, desde então, quer que todas as informações de interesse público sejam tornadas públicas. Resistiu à pressão de policiais possivelmente influenciados por Sérgio Moro para inventar uma delação que envolvesse Lula e o jornalista Glenn Greenwald, que divulgou parte das mensagens em uma série do Intercept. Depois de 1 ano e 3 meses preso, ele agora conta a sua história. Órfão de Bolsonaro, mercado desaba. O mercado sonhou e comprou o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. O liberalismo em vigor na estatal desde o governo Temer, quando Pedro Parente acelerou o processo de vendas de refinarias e ativos da Petrobras, deixada outra endividada pelo governo Dilma, o agradou. Mas lá atrás, em 2018, veio o primeiro sinal: os caminhoneiros, que sentem na pele, como as donas de casa no GLP, a pressão no bolso, por sinal, metade do nome de Bolsonaro, quando diesel, bujão de gás e gasolina sobem muito, fizeram greve, pararam o país 3 semanas, desestabilizaram o governo e o PIB caiu. Mas o liberal presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que cursou a pós-graduação em Chicago junto com Paulo Guedes, e com ele trabalhou no IBMEC, quando era controlado pela BVRJ, entidades do mercado financeiro e apoiado pelo Ministério do Planejamento, atendeu ao convite do posto Ipiranga para comandar a Petrobras. Castelo Branco não era um neófito. Dirigiu por quase uma década a área financeira e de relações com o mercado da Vale, após a privatização, convidado por Roger Agnelli. E redobrou a aposta de venda de ativos, eram 4 refinarias, passaram a ser 8, com a meta de ficar apenas com 50% da capacidade de refino, concentrada no Rio e em São Paulo. As refinarias do Sul, de Minas e do Norte e Nordeste seriam vendidas. Colunistas: o outro lado da moeda. Órfão de Bolsonaro, mercado desaba. Reuters / Adriano Machado: Bolsonaro participa de evento em Brasília. Acredite, Reuters / Adriano Machado por Gilberto Menezes Cortes, gilberto.cortes@jb.com.br. Publicado 22, Feb. 2021-1602. O mercado sonhou e comprou o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. O liberalismo em vigor na estatal desde o governo Temer,
quando Pedro Parente acelerou o processo de vendas de refinarias e ativos da Petrobras, deixada outra endividada pelo governo Dilma, o agradou. Mas lá atrás, em 2018, veio o primeiro sinal: os caminhoneiros, que sentem na pele, como as donas de casa no GLP, a pressão no bolso. Por sinal, metade do nome de Bolsonaro, quando diesel, bujão de gás e gasolina sobem muito, fizeram greve, pararam o país 3 semanas, desestabilizaram o governo e o PIB caiu. Mas o liberal presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que cursou a pós-graduação em Chicago junto com Paulo Guedes, e com ele trabalhou no IBMEC, quando era controlado pela BVRJ, entidades do mercado financeiro, e apoiado pelo Ministério do Planejamento, atendeu ao convite do posto Ipiranga para comandar a Petrobras. Castelo Branco não era um neófito. Dirigiu por quase uma década a área financeira e de relações com o mercado da Vale, após a privatização, convidado por Roger Agnelli. E redobrou a aposta de venda de ativos. Eram 4 refinarias, passaram a ser 8, com a meta de ficar apenas com 50% da capacidade de refino, concentrada no Rio e em São Paulo. As refinarias do Sul, de Minas e do Norte e Nordeste seriam vendidas. Mais sobre o assunto: 22 de fevereiro de 21, a ONG usa Bolsonaro nu para campanha contra a desinformação. 22 de fevereiro de 21, Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no Brasil. 21 de fevereiro de 21, indicação de Bolsonaro para comandar a Petrobras enfatiza a necessidade de equilíbrio no preço dos combustíveis antes de tomar posse. Em entrevista ao Jornal do Brasil, em novembro de 2018, me disse que iria concentrar os investimentos no pré-sal. Promessa cumprida ao longo de 2019 e acelerada quando a pandemia da Covid-19 provocou isolamento social e forte queda do consumo de combustíveis que derrubaram os preços do barril de petróleo do tipo Brent, Mar do Norte, em abril de 2020 abaixo de $30, na véspera do vencimento dos contratos futuros no mês. Havia tantos estoques que os compradores abriram mão do ônus do carregamento do produto, pagando para vendedor ficar com a mercadoria. Nos mercados futuros o barril estaria abaixo de $50 até 2025. A Petrobras paralisou as operações dos poços em terra e em águas rasas, de alto custo, e os colocou à venda para redobrar a aposta no pré-sal, onde extraía petróleo a menos de $10 o barril, considerando custos do arrendamento de equipamentos, como plataformas. E o pré-sal já responde por mais de 70% do petróleo produzido pela estatal. O balanço do quarto trimestre, que será apresentado quarta-feira, 24 de fevereiro, vai mostrar o efeito. Sai posto Ipiranga, entra posto Petrobras. Tudo caminhava para que o vencimento de opções na B3, antiga Bovespa, fosse ótimo para os compradores de opções da estatal. A animação cresceu quando na quinta-feira, 18 de fevereiro, a Petrobras anunciou o segundo reajuste neste mês para a gasolina, e aumentos para o diesel e o GLP nas refinarias. Era o terceiro aumento da gasolina no ano, 34% no ano, e o segundo do diesel. Olhando para trás, Castelo Branco, que alegou estar alinhando os preços internos à disparada do barril no mercado internacional, subiu mais de $10 de novembro para dezembro, com o início das vacinações no mundo e a eleição de Joe Biden,
que ameaçou restrições à exploração do Chaligas nos Estados Unidos, e houve uma nova disparada de $10 em fevereiro, quando a atípica nevasca no Texas paralisou a produção de petróleo, e em outros estados americanos, deve estar sentindo que talvez tenha pesado na mão. Faltou sensibilidade política. Colunistas: o outro lado da moeda, órfão de Bolsonaro, mercado desaba. Reuters / Adriano Machado: Bolsonaro participa de evento em Brasília. Credit, Reuters / Adriano Machado por Gilberto Menezes Cortes, gilberto.cortes@jb.com.br, publicado 22, Feb. 2021-1602. O mercado sonhou e comprou o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. O liberalismo em vigor na estatal desde o governo Temer, quando Pedro Parente acelerou o processo de vendas de refinarias e ativos da Petrobras, deixada outra endividada pelo governo Dilma, o agradou. Mas lá atrás, em 2018, veio o primeiro sinal: os caminhoneiros, que sentem na pele, como as donas de casa no GLP, a pressão no bolso. Por sinal, metade do nome de Bolsonaro, quando diesel, bujão de gás e gasolina sobem muito, fizeram greve, pararam o país 3 semanas, desestabilizaram o governo e o PIB caiu. Mas o liberal presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que cursou a pós-graduação em Chicago junto com Paulo Guedes, e com ele trabalhou no IBMEC, quando era controlado pela BVRJ, entidades do mercado financeiro, e apoiado pelo Ministério do Planejamento, atendeu ao convite do posto Ipiranga para comandar a Petrobras. Castelo Branco não era um neófito. Dirigiu por quase uma década a área financeira e de relações com o mercado da Vale, após a privatização, convidado por Roger Agnelli. E redobrou a aposta de venda de ativos. Eram 4 refinarias, passaram a ser 8, com a meta de ficar apenas com 50% da capacidade de refino, concentrada no Rio e em São Paulo. As refinarias do Sul, de Minas e do Norte e Nordeste seriam vendidas. Mais sobre o assunto: 22 de fevereiro de 21, a ONG usa Bolsonaro nu para campanha contra a desinformação. 22 de fevereiro de 21, Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no Brasil. 21 de fevereiro de 21, indicação de Bolsonaro para comandar a Petrobras enfatiza a necessidade de equilíbrio no preço dos combustíveis antes de tomar posse. Em entrevista ao Jornal do Brasil, em novembro de 2018, me disse que iria concentrar os investimentos no pré-sal. Promessa cumprida ao longo de 2019 e acelerada quando a pandemia da Covid-19 provocou isolamento social e forte queda do consumo de combustíveis que derrubaram os preços do barril de petróleo do tipo Brent, Mar do Norte, em abril de 2020 abaixo de $30, na véspera do vencimento dos contratos futuros no mês. Havia tantos estoques que os compradores abriram mão do ônus do carregamento do produto, pagando para vendedor ficar com a mercadoria. Nos mercados futuros o barril estaria abaixo de $50 até 2025. A Petrobras paralisou as operações dos poços em terra e em águas rasas, de alto custo, e os colocou à venda para redobrar a aposta no pré-sal, onde extraía petróleo a menos de $10 o barril, considerando custos do arrendamento de equipamentos, como plataformas. E o pré-sal já responde por mais de 70% do petróleo produzido pela estatal. O balanço do quarto trimestre, que será apresentado quarta-feira, 24 de fevereiro, vai mostrar o efeito
Sai posto Ipiranga, entra posto Petrobras. Tudo caminhava para que o vencimento de opções na B3, antiga Bovespa, fosse ótimo para os compradores de opções da estatal. A animação cresceu quando na quinta-feira, 18 de fevereiro, a Petrobras anunciou o segundo reajuste neste mês para a gasolina, e aumentos para o diesel e o GLP nas refinarias. Era o terceiro aumento da gasolina no ano, 34% no ano, e o segundo do diesel. Olhando para trás, Castelo Branco, que alegou estar alinhando os preços internos à disparada do baril no mercado internacional, subiu mais de $10 de novembro para dezembro, com o início das vacinações no mundo e a eleição de Joe Biden, que ameaçou restrições à exploração do shale gas nos Estados Unidos, e houve uma nova disparada de $10 em fevereiro, quando a atípica nevasca no Texas paralisou a produção de petróleo, e em outros estados americanos, deve estar sentindo que talvez tenha pesado na mão. Faltou sensibilidade política. The Daily Poster. STF alivia o Caixa 2 de Onyx, o honesto, com bênção da PGR bolsonarista. The Daily Poster. Sob Bolsonaro, a democracia como farsa e as instituições como disfarce. The Daily Poster. Lula coloca seu nome para 2022. Quem acompanha as oscilações anuais do mercado de petróleo sabe que os preços do baril e dos derivados sobem muito no inverno do hemisfério norte, com a maior demanda por combustíveis para aquecimento das residências e locais de trabalho, e tendem a cair na primavera e verão, de abril até setembro. Com a pandemia da Covid-19, o quadro se alterou um pouco mais, mas o desenho segue sendo esse. O que deveria fazer uma grande empresa, autossuficiente em petróleo e ainda virtual monopolista do mercado, de cuja abertura e ajuste dos preços à paridade internacional para atrair compradores para suas refinarias, que produz a baixo custo. Nos Estados Unidos e na Europa, empresas e principalmente o governo mantêm estoques estratégicos para enfrentar as oscilações e não transferir imediatamente para o consumidor. Os Estados Unidos, o Departamento de Defesa tem estoque estratégicos para quase 100 dias. E aí vem o dilema da Petrobras: ser ou não ser estatal. Em outras palavras, continuar estatal e operando visando o abastecimento do mercado em quantidades e preços os mais estáveis possíveis à demanda. Ou operar como um posto Ipiranga, há algum tempo controlado pelo Grupo Ultra, que vive do ganho com a compra e venda de seus estoques nas bombas. As falas recentes de Bolsonaro estão aí para que se veja qual a opção desejada com a anunciada não recondução de Castelo Branco a mais um mandato de 2 anos. Seu mandato, e da atual diretoria, que iria até 20 de março, seria decidido em reunião do Conselho de Administração amanhã. Nele a União, representada pelo governo, tem maioria de votos. E indicou o general Joaquim Silva e Luna, hoje na Itaipu Binacional, para comandar a estatal. Bolsonaro se irritará com a alta dos combustíveis em meio à sua popularidade em baixa, pelo fim do auxílio emergencial e pela disparada dos contágios e mortes pela Covid-19, na falta de vacinas para garantir boa parte da população. Os caminhoneiros Tiarão e Castelo Branco disse que a Petrobras não tem responsabilidade sobre isso. O presidente prometeu mudanças na Petrobras. Isso se deu às vésperas do vencimento do mercado de opções nesta segunda-feira, 22 de fevereiro. Até às 10h30 de quinta-feira, Petrobras PN estava cotado a R$ 30,48,
vindos de R$ 28,38 na quarta-feira, 17, quando a ABS funcionou após 13 horas. A partir da fala de Bolsonaro, veio o primeiro abalo sísmico e as ações fecharam no dia 18 a R$ 29,41. Na sexta-feira, o mercado desabou com a live do presidente na quinta-feira à noite, prometendo mais mudanças e anunciando o general Silva e Luna. Os papéis fecharam a R$ 27,39. Hoje, com ameaças de revisão de reajustes e de mudanças nas tarifas da Petrobras, sublinhadas com a indagação, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil, todo o mercado enfrentou um tsunami. Em especial os papéis das estatais, Petrobras caiu para R$ 21,85 às 13h. Banco do Brasil, onde Bolsonaro quis remover o presidente André Brandão, há 3 semanas, caiu mais de 10% e Eletrobras PNA, onde o presidente disse que o governo vai meter o dedo, caiu na abertura para R$ 54, mas se levantou para R$ 59. Quem quiser ver mais ou menos o que está em gestação nos gabinetes militares do governo Bolsonaro, consulte o final da coluna de 12 de fevereiro, na qual eu cito a ideia de um auxílio emergencial para a energia elétrica. Dizeu deve evitar altas no escoamento das safras por falha estrutural do país, que tem o transporte de mercadorias e passageiros assentados em caminhões e ônibus movidos a óleo. Na Europa, Ásia e mais recentemente nos Estados Unidos avançam os transportes movidos por eletricidade, que já é realidade também nos automóveis de passeio. O diesel, o produto mais vendido no Brasil, virou um preço sensível. Colunistas: o outro lado da moeda órfão de Bolsonaro, mercado desaba. Reuters / Adriano Machado: Bolsonaro participa de evento em Brasília. Credit, Reuters / Adriano Machado por Gilberto Menezes Cortes, gilberto.cortes@jb.com.br. Publicado 22, Feb. 2021-1602. O mercado sonhou e comprou o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. O liberalismo em vigor na estatal desde o governo Temer, quando Pedro Parente acelerou o processo de vendas de refinarias e ativos da Petrobras, deixada outra endividada pelo governo Dilma, o agradou. Mas lá atrás, em 2018, veio o primeiro sinal: os caminhoneiros, que sentem na pele, como as donas de casa no GLP, a pressão no bolso. Por sinal, metade do nome de Bolsonaro, quando diesel, bujão de gás e gasolina sobem muito, fizeram greve, pararam o país 3 semanas, desestabilizaram o governo e o PIB caiu. Mas o liberal presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que cursou a pós-graduação em Chicago junto com Paulo Guedes, e com ele trabalhou no IBMEC, quando era controlado pela BVRJ, entidades do mercado financeiro, e apoiado pelo Ministério do Planejamento, atendeu ao convite do posto Ipiranga para comandar a Petrobras. Castelo Branco não era um neófito. Dirigiu por quase uma década a área financeira e de relações com o mercado da Vale, após a privatização, convidado por Roger Agnelli. E redobrou a aposta de venda de ativos. Eram 4 refinarias, passaram a ser 8, com a meta de ficar apenas com 50% da capacidade de refino, concentrada no Rio e em São Paulo. As refinarias do Sul, de Minas e do Norte e Nordeste seriam vendidas. Mais sobre o assunto,
22 de fevereiro de 21 ONG usa Bolsonaro nu para campanha contra a desinformação. 22 de fevereiro de 21 Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no Brasil. 21 de fevereiro de 21 Indicação de Bolsonaro para comandar a Petrobras enfatiza a necessidade de equilíbrio no preço dos combustíveis antes de tomar posse. Em entrevista ao Jornal do Brasil, em novembro de 2018, me disse que iria concentrar os investimentos no pré-sal. Promessa cumprida ao longo de 2019 e acelerada quando a pandemia da Covid-19 provocou isolamento social e forte queda do consumo de combustíveis que derrubaram os preços do barril de petróleo do tipo Brent, Mar do Norte, em abril de 2020 abaixo de $30, na véspera do vencimento dos contratos futuros no mês. Havia tantos estoques que os compradores abriram mão do ônus do carregamento do produto, pagando para vendedor ficar com a mercadoria. Nos mercados futuros o barril estaria abaixo de $50 até 2025. A Petrobras paralisou as operações dos poços em terra e em águas rasas, de alto custo, e os colocou à venda para redobrar a aposta no pré-sal, onde extraía petróleo a menos de $10 o barril, considerando custos do arrendamento de equipamentos, como plataformas. E o pré-sal já responde por mais de 70% do petróleo produzido pela estatal. O balanço do quarto trimestre que será apresentado quarta-feira, 24 de fevereiro, vai mostrar o efeito. Sai posto Ipiranga entra posto Petrobras. Tudo caminhava para que o vencimento de opções na B3, antiga Bovespa, fosse ótimo para os compradores de opções da estatal. A animação cresceu quando na quinta-feira, 18 de fevereiro, a Petrobras anunciou o segundo reajuste neste mês para a gasolina, e aumentos para o diesel e o GLP nas refinarias. Era o terceiro aumento da gasolina no ano, 34% no ano, e o segundo do diesel. Olhando para trás, Castelo Branco, que alegou estar alinhando os preços internos à disparada do barril no mercado internacional, subiu mais de $10 de novembro para dezembro, com o início das vacinações no mundo e a eleição de Joe Biden, que ameaçou restrições à exploração do shale gas nos Estados Unidos, e houve uma nova disparada de $10 em fevereiro quando a atípica nevasca no Texas paralisou a produção de petróleo, e em outros estados americanos, deve estar sentindo que talvez tenha pesado na mão. Faltou sensibilidade política. The Daily Poster. STF alivia o Caixa 2 de Onix, o honesto, com bênção da PGR bolsonarista. The Daily Poster sob Bolsonaro, a democracia como farsa e as instituições como disfarce. The Daily Poster. Lula coloca seu nome para 2022. Quem acompanha as oscilações anuais do mercado de petróleo sabe que os preços do barril e dos derivados sobem muito no inverno do hemisfério norte, com a maior demanda por combustíveis para aquecimento das residências e locais de trabalho, e tendem a cair na primavera e verão, de abril até setembro. Com a pandemia da Covid-19, o quadro se alterou um pouco mais, mas o desenho segue sendo esse. O que deveria fazer uma grande empresa, autossuficiente em petróleo e ainda virtual monopolista do mercado, de cuja abertura e ajuste dos preços à paridade internacional para atrair compradores para suas refinarias, que produz a baixo custo. Nos Estados Unidos e na Europa, empresas e principalmente o governo mantêm estoques estratégicos para enfrentar as oscilações e não transferir imediatamente para o consumidor.
Os Estados Unidos. O Departamento de Defesa tem estoque estratégicos para quase 100 dias. E aí vem o dilema da Petrobras, ser ou não ser estatal. Em outras palavras, continuar estatal e operando visando o abastecimento do mercado em quantidades e preços os mais estáveis possíveis à demanda. Ou operar como um posto Ipiranga, há algum tempo controlado pelo Grupo Ultra, que vive do ganho com a compra e venda de seus estoques nas bombas. As falas recentes de Bolsonaro estão aí para que se veja qual a opção desejada com a anunciada não recondução de Castelo Branco a mais um mandato de 2 anos. Seu mandato, e da atual diretoria, que iria até 20 de março, seria decidido em reunião do Conselho de Administração amanhã. Nele a União, representada pelo governo, tem maioria de votos. E indicou o general Joaquim Silva e Luna, hoje na Itaipu Nacional, para comandar a estatal. Bolsonaro se irritará com a alta dos combustíveis em meio à sua popularidade em baixa, pelo fim do auxílio emergencial e pela disparada dos contágios e mortes pela Covid-19, na falta de vacinas para garantir boa parte da população. Os caminhoneiros Tiarão e Castelo Branco disse que a Petrobras não tem responsabilidade sobre isso. O presidente prometeu mudanças na Petrobras. Isso se deu às vésperas do vencimento do mercado de opções nesta segunda-feira, 22 de fevereiro. Até às 10h30 de quinta-feira, Petrobras PN estava cotado a R$ 30,48, vindos de R$ 28,38 na quarta-feira, 17, quando a GS funcionou após 13 horas. A partir da fala de Bolsonaro, veio o primeiro abalo sísmico e as ações fecharam no dia 18 a R$ 29,41. Na sexta-feira, o mercado desabou com a live do presidente na quinta-feira à noite, prometendo mais mudanças e anunciando o general Silva e Luna. Os papéis fecharam a R$ 27,39. Hoje, com ameaças de revisão de reajustes e de mudanças nas tarifas da Petrobras, sublinhadas com a indagação, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil, todo o mercado enfrentou um tsunami. Em especial os papéis das estatais, Petrobras caiu para R$ 21,85 às 13h. Banco do Brasil, onde Bolsonaro quis remover o presidente André Brandão, há 3 semanas, caiu mais de 10% e Eletrobras PNA, onde o presidente disse que o governo vai meter o dedo, caiu na abertura para R$ 54, mas se levantou para R$ 59. Quem quiser ver mais ou menos o que está em gestação nos gabinetes militares do governo Bolsonaro, consulte o final da coluna de 12 de fevereiro, na qual eu cito a ideia de um auxílio emergencial para a energia elétrica. Dizeu deve evitar altas no escoamento das safras por falha estrutural do país, que tem o transporte de mercadorias e passageiros assentados em caminhões e ônibus movidos a óleo. Na Europa, Ásia e mais recentemente nos Estados Unidos avançam os transportes movidos por eletricidade, que já é realidade também nos automóveis de passeio. O diesel, o produto mais vendido no Brasil, virou um preço sensível. Salvo metros eletrificados nas grandes cidades, as ferrovias, que são poucas, também são movidas por locomotivas a diesel. Construída no governo Geisel, 1974-79, a ferrovia do aço seria eletrificada, mas o minério de ferro vem de Minas para o porto de Mangaratiba movido pelo diesel velho de guerra. Por azar,
as colheitas das safras de soja no Centro-Oeste começam em fevereiro e vão até maio. No segundo semestre é a vez do milho, até setembro-outubro. O Ministério das Minas e Energia deveria criar um grupo de trabalho, junto com o da Economia, para encontrar mecanismos para que o diesel não flutuasse tanto neste período de grande escoamento das safras. A responsabilidade não deve ser da Petrobras, nem ele pode estar alheia. Imagina a situação do caminhoneiro, vindo dos 4 cantos do país para o que contratou o frete com o preço da primeira semana de fevereiro. No meio da viagem, o diesel sobe mais de 10%. Dá para renegociar com o dono da safra? Claro que não. O que tem de entrar em campo são mecanismos de e flutuação de preços para que o Brasil, autossuficiente em petróleo, tenha de pagar alto pelo GLP, a gasolina e o diesel no auge da alta do HN. Estoques que não foram preservados nas lavouras, uma vergonha o celeiro do mundo ter de importar soja para extrair óleo, que subiu mais de 100% no ano passado porque os produtores venderam todos os estoques. Que me perdoem os liberais do pleno mercado, do tempo do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Não dá para ser tão ingênuo assim. Ou seja, ter alimentos e petróleo e não ter preços palatáveis para a população. Lembro sempre uma música do Ultraje a Rigor, a gente somos inútil, sic. Digo que o mercado se fiou e embarcou na canoa do posto Ipiranga. Mas Jair Messias Bolsonaro gosta é de frequentar padarias para tomar média com pão canoa com o povão. Emoções na reunião do Conselho. Não se sabe se Bolsonaro instruiu o presidente do Conselho da Petrobras, Almirante Bacelar Ferreira, a discutir a questão da majoração dos vencimentos dos diretores, vinculada ao desempenho e aos lucros, também turbinados pela venda de ativos ou reajustes de combustíveis, que teria saltado mais de 150%, com direito a bônus. Mas o tema virá à tona.